Bem, como eu estava dizendo, as águas, né, que avançavam pelo deserto, elas eram muito ricas em humus, né, que é o quê? Uma matéria orgânica resultante da decomposição de plantas e animais mortos, né, no solo, fertiliza o terreno, deixando propício para o cultivo agrícola. E ricas em humus e, portanto, fertilizavam as terras das margens dos rios, do rio Nilo, aliás. Quando começava a baixar, por volta de novembro, a população tinha o terreno então em condições ideais para o cultivo agrícola, né? Assim começava o trabalho de arar o terreno umedecido e fertilizado para, em seguida, dar início ao plantio de frutas e cereais. As cheias do Nilo eram aí a garantia de alimento para os meses seguintes para essa civilização do Antigo Egito. Quanto mais terra fosse irrigada, maior era a área de plantio. Por isso, preocupados em saber aí o tamanho dessas cheias, os moradores da região construíram ao longo do rio chamados nilômetros. Eram poços fundos cavados aí até alcançar o lençol freático do Nilo. Nos períodos de cheia, a água no interior dos nilômetros subia e, de acordo com o nível atingido, era possível ter ideia do tamanho da inundação daquele ano. Dessa maneira, conseguia-se assim dimensionar o tamanho das colheitas e também o volume de impostos a ser arrecadado, né? Esse ciclo, né, do Nilo era tão importante que passou a ser base para a elaboração dos mais antigos calendários da humanidade. Assim como os sumérios, os egípcios também desenvolveram importantes obras hidráulicas para utilizar melhor as águas do seu grande rio, o que foi essencial para o crescimento dos nomos e da civilização como um todo, né? Muitas pessoas, ao pensarem em povos primitivos, associam-nos aí ao atraso ou mesmo a um aspecto como o da ignorância, né? Seria importante mostrar a vocês que isso não é a verdade, né? A concepção e a construção, por exemplo, dos nilômetros e até do calendário, né, como a gente vai ver num dos boxes aí, do box da sessão para ir além, na página 70 do calendário, demonstram, portanto, mais do que tudo, né, a inteligência das antigas sociedades, transparecendo aí uma espécie de ciência da época, ainda que, obviamente, incipiente e distante da organização e do conhecimento, da concepção científica que nós temos hoje. Nessas épocas, inclusive, aconteceram várias descobertas que ajudaram o desenvolvimento da ciência moderna. A própria construção das pirâmides seria, então, um desafio com os recursos do período, né? E mesmo atualmente não se chega a um consenso de como que elas foram construídas. É importante a gente parar para ler esse box da seção para ir além da página 70, buscando aí indicar, né, que a criação de calendário se tornou algo comum com o avanço das civilizações. Embora cada uma adotasse uma maneira padronizada, uma certa maneira de padronização distinta, né? Dessa forma, seria importante reforçar a vocês como que houve uma tendência humana de aparentemente tentar organizar o tempo, tornando aí um pouco mais racional e operável, né? Assim, por meio do qual a gente poderia manipulá-lo, né, de certa forma. Passou-se então a adotar ao longo do tempo o tempo cronológico, né, em detrimento aí do tempo da natureza. Vocês lembram que a gente já debateu isso em aulas, inclusive presencialmente, antes dessa pandemia, né? É, então, a adoção, né, do tempo cronológico em detrimento do tempo da natureza, embora o tempo cronológico, muitas vezes, como nós já estudamos, baseie-se no quê? No tempo da natureza, né? Seria importante indicar, por fim, a vocês que o calendário egípcio ele foi adotado por Roma, por exemplo, quando dominava o território do Egito. Roma adaptou e também adotou o calendário, que foi reformado novamente já no século XVI pelo Papa Gregoriano VIII. Pelo fato de o calendário gregoriano basear o calendário utilizado na atualidade, né? Depois, claro, de pontuais alterações aí ao longo do tempo para readequações. De todo modo, isso significa que a organização temporal ela se alicerçou, ela teve base,
originariamente, né, então, no modelo de calendário do Egito. Vejam lá o box da seção para ir além da página 70. Observando os céus, a população que vivia às margens do rio Nilo constatou que as enchentes do rio começavam no período em que a estrela Sírius tornava-se visível ao anoitecer. Eu cheguei a ler com vocês essa passagem, só que em capítulos anteriores em sala de aula. A população também percebeu que o aparecimento dessa estrela em uma mesma posição nos céus acontecia com regularidade, ou seja, a cada 365 dias. Com base nessas afirmações, elaborou-se um calendário com 365 dias de duração. Sírius, como vocês já sabem, é a estrela mais brilhante do céu. Ela faz parte da constelação do Cão Maior, chamada constelação do Cão Maior. Ela pode ser vista de qualquer ponto do planeta Terra a olho nu. O calendário, então, era dividido em 3 estações, cada uma com 120 dias. Para completar os 365 dias, acrescentavam aí a última estação mais 5 dias. Né? Esses dias complementares eram considerados aqueles em que os deuses haviam nascido. Então, como vai se formando, por meio dessa concepção de um calendário, que depois dá base ao calendário gregoriano utilizado hoje em dia, uma certa concepção, uma certa cosmologia sobre a origem das coisas, a origem do planeta, a origem do universo, dos seres humanos, por aí vai. As estações do calendário seguiam então o ciclo do Nilo, né, do rio Nilo. A primeira delas marcava então a época das cheias, e tinha lá o nome, era a época de migração da terra, de irrigação da terra. Né? Em seguida vinha a estação que ia de novembro a meados de março. Era quando as águas do Nilo retornavam ao leito e as pessoas então aravam o solo e plantavam as sementes. Em seguida vinha uma última estação, meados de março até meados de julho, época das secas, quando realizava a colheita das plantações, antes que começasse a nova cheia. Né? Com relação aos nomos e nomarcas, vejam só, devido aí às cheias anuais, a região desértica às margens do Nilo, ela tornou-se um lugar rico para a agricultura, possibilitando que mais pessoas se estabelecessem nessas proximidades. Populações nos nomos, então, elas construíam diques, canais, barragens para escoamento da água e fertilização da terra, né? Para garantir o abastecimento permanente dessa água por todo o território. Com o crescimento desses nomos, começou a haver uma divisão do trabalho, uma espécie de divisão social do trabalho. Havia pessoas que cuidavam, então, dos cultivos agrícolas e outras das construções desses diques e desses canais para escoamento da água. Existiam ainda os encarregados de construir os celeiros para armazenar alimentos, para conservação, né? Entre outras ocupações possíveis na época. Algumas dessas pessoas acabavam se destacando e assumiam cargos no governo local, né? Cargos ali de governo no poder local. Né? O cargo mais importante era, sem dúvida nenhuma, o do nomarca, uma espécie de governador. Os nomarcas, então, eles mais eficientes aí na tarefa de administrar sua região e assegurar alimentos aos moradores, eles foram gradativamente sendo vistos como representações encarnadas, né, das próprias divindades. Dessa maneira, eles começaram a possuir não só o poder político e administrativo, mas também um poder religioso. Vejam como a mistura política de religião está presente na base aí da concepção de mundo da civilização egípcia. Com o tempo, os nomos cresceram, né, e alguns aí se fundiram, formando então pequenos reinos. Volta, por exemplo, de 3500 a.C., o território todo encontrava-se já organizado em apenas 2 grandes reinos, o do chamado Baixo Egito, localizado ao norte, na região ali do delta do Nilo, a mais fértil, né? E a do Alto Egito, localizado no sul, onde ficava então o Vale do Nilo. Esses 2 reinos eles foram unificados só então por volta de 3200 a.C., e o poder foi centralizado em uma única pessoa, o faraó, uma mistura então de rei e de Deus. Sobre esses aspectos, inclusive comentando questões aí a respeito da cronologia do Antigo Egito, nós veremos a partir da próxima
aula. No próximo vídeo eu comentarei com vocês a respeito do exercício da tarefa da aula de hoje e caso alguém tenha alguma dúvida ou queira esclarecer algum ponto mais ou menos específico sobre o conteúdo da aula de hoje, tem bastante informação, né? Se caso necessário revejam ao vídeo, enfim, poderão me chamar no nosso grupo de WhatsApp. Fico à disposição.